Bom dia, tudo bem? Quero começar essa mensagem enquanto eu preparava ela mexeu comigo, porque me fez lembrar algumas coisas. E eu queria também mexer um pouquinho com você, sobre essas coisas que também, talvez você conheça. Então, coloca por favor na tela, Cat, a primeira imagem aí. Quem conhece isso aqui? Quem se lembra do Game Boy? Quem teve o Game Boy? Você era rico, hein, mano? Game Boy, aquele videogame de mão icônico também que lançou uma geração do que vinha depois. Então o Game Boy é muito legal. Eu não tive o Game Boy, eu tinha um outro parecido. Vocês me entenderam, né? Próxima imagem, por favor. Pogobol. Quem lembra do Pogobol aí? Quem brincou de Pogobol? Cara, e sabe que o que me assustou? O Pogobol ainda vende nos nossos dias e é caro. O Pogobol está R$250. Esse brinquedo aí, que a gente brincava na rua também. Mais um, pode passar. Tamagotchi. Bichinho virtual. Alguém teve bichinho virtual aí? É ruim que eu vou falando essas coisas, estou mostrando a minha idade também, né? Alguém teve bichinho virtual? Não estou sozinho. Cara, que loucura. Você pegava isso aí, carregava no bolso, você alimentava ele, você colocava ele para dormir. Olha que loucura para os dias de hoje. Mas nós tivemos também o Tamagotchi. Mais um. Boca Rica. Alguém lembra do Boca Rica aqui? Só eu? Eu tinha o Boca Rica. Não fiquei rico ainda, né? Mas tinha o Boca Rica também é um clássico também. É um brinquedo icônico também. Se colocava as moedinhas ali por cima, né? E depois tinha um processo de ver quem ia abrir a boca, né? E ficar com as moedas também. E o última imagem, banco imobiliário. Aí também, né? Esse aí transcende gerações também, né? Todo mundo conhece o banco imobiliário também, né? Também é um clássico também. Também vende até os dias de hoje também. Então se você quiser correr atrás, comprar para o seu filho. Eu me lembro de brincar com o banco imobiliário. Eu me lembro de quase sair no tapa com os meus filhos por causa do banco imobiliário. É um brinquedo que, né, ele mexe com você. Mas, segura um pouquinho esse slide aí. Eu não sei você, mas quando eu vejo esses brinquedos aí, muitos deles lembram muitas coisas para mim. Lembram a minha infância principalmente. E fala a verdade, ser criança é bom demais. É muito bom ser criança. Eu me lembro daquela sensação de liberdade que eu tinha, sabe? As brincadeiras na rua, jogando bola, final de tarde na rua. Isso não existe mais, cara. Hoje em dia é super difícil, né? Ver crianças jogando bola na rua. Os muitos amigos também presentes. As viagens em família que a gente fazia também. E eu me lembrei de uma coisa, uma memória meio perigosa, na verdade, né? Da minha infância. De quando a gente ia com a família em 2 carros para o Nordeste, visitar o Nordeste, e a gente ia com todas as crianças no porta-malas de uma Belina, sem cinto. A gente dormia ali, brincava ali, todas as malas em um carro e as crianças no porta-malas de uma Belina. Imagina isso para os dias de hoje, isso não existe. Mas era muito bom, né? A gente brincava tanto que às vezes até esquecia de comer. Era isso. Mas eu tenho uma notícia para você nessa manhã. A infância não foi feita para durar para sempre. Não foi feita para durar. Todos nós precisamos crescer em algum momento. E eu creio que nessa manhã Deus está nos convidando para crescermos um pouco mais, sabe? Em estarmos posicionados em um lugar de responsabilidades. Porque todos nós precisamos crescer em alguma área da nossa vida. E talvez o próximo nível que Deus quer levar você passa por abandonarmos as coisas de menino. Agora sim, a nossa mensagem de hoje, esse é o tema de hoje, abandonando as coisas de menino. Amém? Abre comigo aí 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11.
Vamos ler juntos. Palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E ele diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Até aí. Corinto, ela era, uma cidade portuária situada ao sul da Grécia. E é nesse lugar que o apóstolo Paulo, ele funda a igreja de Corinto. E a história mostra que essa era uma igreja que foi muito abençoada por Deus em muitos aspectos, ao ponto de ela ser conhecida pelo seu crescimento. Então a igreja crescendo constantemente, pela sua influência, pela posição geográfica que ela estava também. Então ela tinha essa influência, e também por se mover muito, abundantemente nos dons espirituais. Essa era a igreja de Corinto. Então tenta imaginar essa igreja, uma igreja cheia do poder de Deus, onde a profecia era presente, o falar em línguas também acontecia também, e os milagres eram naturais. Naturalmente, isso era o contexto da igreja de Corinto. E isso é tão verdade que o apóstolo Paulo, quando ele vai descrever a igreja de Corinto, escreve para ela, ele diz o seguinte, ele menciona algo, ele diz: não lhes falta dom espiritual nenhum. 1 Coríntios capítulo 1, verso 7 diz isso. Ele disse isso para a igreja: meus irmãos, não lhes falta nenhum dom espiritual. Então essa era a igreja de Corinto. E quando nós olhamos rapidamente para ela, então parece que é uma igreja de muito sucesso, que tem sucesso, porque tudo que aparentemente se espera ou se procura em uma igreja, parece que está lá. Essa era Corinto. Só que, da mesma maneira, talvez na nossa vida pessoal, eu e você, nós também muitas vezes estamos focados em coisas parecidas. Estamos sempre em busca de poder na nossa vida, sempre à procura de influência, sempre desejando a próxima posição, sempre à procura de sucesso, de reconhecimento ou de alguma coisa que se parece com isso. E o ponto é que não tem nada de errado nessas coisas. Nós queremos o poder de Deus na nossa vida, ele é importante. Influência é importante também. Sucesso é importante. Os dons de Deus manifestos na minha vida e na sua, como o Davi orou antes por ativação também aqui, também são importantes para nós. Mas guarda uma coisa: nada disso é garantia de maturidade. Nada disso garante maturidade. Porque maturidade não tem a ver com idade, meu irmão. Maturidade não tem a ver, com a posição que nós temos. Não tem a ver com o tempo de igreja, com os dons espirituais que nós exercemos. Tudo isso não garante maturidade. Ok? E essa era a realidade da igreja de Corinto. Então eles tinham muito menos maturidade. Se você ler a carta de Corinto, você percebe isso. Os muitos problemas que haviam naquela igreja, o exercício dos dons, a divisão entre eles, tanta coisa acontecia. E o que isso nos mostra? Que os dons de Deus são gratuitos, você recebe gratuitamente, mas a maturidade, ela custa. A maturidade custa para nós, ela custa caro, porque a maturidade não acontece por acaso, meu irmão. Ok? Ela é uma escolha. Você escolhe amadurecer. Amém? Não acontece naturalmente, você escolhe por isso. E o ponto em questão que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, quando ele faz uso dessa ilustração de meninos que se tornam homens, então ele fala sobre algo que é incompleto e que pode se tornar completo. Ele fala sobre quem nós somos hoje e quem nós podemos nos tornar. É isso que ele expõe para nós. Fala sobre crescimento. Crescimento, sobre o tipo de igreja que Jesus quer buscar. Uma igreja madura. Amém? É isso que ele espera de nós.
uma grande igreja. Se for assim, ótimo. Nós amamos que Deus salva pessoas, encontra pessoas, mas Ele espera a maturidade, uma igreja madura. Amém? Esse dia eu estava com a minha filha explicando para ela que a Lulu é muito expansiva, né? E eu explicando para ela: filha, nós não precisamos ser amados por todo mundo, nós não precisamos ser queridos por todos, você não tem que ser amigo de todo mundo, poucos e bons é melhor. Você entende isso? Então nós precisamos crescer, amadurecer. Então esse texto ele nos encoraja a quê? A nós deixarmos a infância para trás e irmos atrás da nossa maturidade. É um movimento que nós fazemos. E aí, com base na declaração do apóstolo Paulo que nós lemos aqui, quero compartilhar com você, meu irmão, 3 aspectos importantes que nós podemos crescer para alcançar maturidade, ok? 3 aspectos. Então, se você estiver anotando, o primeiro deles, crescendo no falar. O apóstolo Paulo diz o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino. Sabe, tem um estudo que foi realizado por um grupo de psicólogos americanos, que diz o seguinte, que o ser humano fala em torno de 16 mil palavras por dia. Na verdade, os homens falam umas 15 mil, e as mulheres umas 16.500 por dia, para ser mais exato aí, né? Então você já imaginou que falava tanto assim, 16 mil palavras por dia? Só que esse dado tem que nos levar a nos perguntarmos algo. E que pergunta é essa? Qual é a qualidade das palavras que têm saído da nossa boca? Qual a qualidade das palavras que você fala e eu também? Porque crescer no falar não tem a ver com um menino que enquanto cresce a voz muda, a voz engrossa. Isso fala a respeito de pessoas que entenderam o poder que existe no falar, o poder das palavras. Olha comigo Provérbios 18, verso 21. Diz assim, Provérbios 18, verso 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, meu irmão, na língua existe poder para construir e para derrubar também. Poder para levantar e também para derrubar. Para matar e para gerar vida. E o texto que nós lemos diz o seguinte, que nós comemos do que sai da nossa boca. E a pergunta é, o que tem saído da nossa boca? Como nós temos usado as nossas palavras? Ok? Sabe o que isso quer dizer? Que talvez, grande parte dos problemas que nós vivemos hoje estão relacionados com o modo como nós temos gerenciado as nossas palavras. Que tipo de realidade nós temos criado ao nosso redor quando falamos? Sabe por quê? As palavras têm poder. Você já ouviu isso muitas vezes, não é? As palavras têm poder. Elas são sementes para nós também. Então, que tipo de coisa tem saído da nossa boca? Alguém aqui já passou pela experiência de comer algo estragado? Alguém? Você sabe como é? O que acontece com você logo depois? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se nós passamos a maior parte do tempo apenas reclamando do nosso trabalho, da nossa família, do nosso casamento, do nosso corpo, da nossa igreja, meu irmão, isso faz mal apenas para você. Faz mal só para você, porque nós comemos do que sai da nossa própria boca. Amém? Então entende uma coisa, a mudança que nós queremos ver, a restauração que precisamos, passa pela transformação das nossas palavras. O que nós temos falado? Deus nos chama, meu irmão, a sermos responsáveis pelas nossas palavras. Quando nós não gerenciamos as palavras, ao invés de construir, nós destruímos. Olha o que a língua pode fazer. Abre comigo lá em Tiago capítulo 3, verso 7. Tiago 3,
verso 7. Olha o que a língua pode fazer. Diz assim o texto, Tiago 3, verso 7. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Isso é o Senhor nos chamando para nos arrependermos, sabe? Nos arrependemos de toda a murmuração, a reclamação que fazemos sem parar. Tem gente que é um murmurador profissional, você só faz isso o dia inteiro, é negativo toda hora. Nos arrependemos de toda fofoca, toda vez que nós condenamos alguém com a nossa boca. Nos arrependemos de toda palavra torpe. Meu irmão, palavrão não combina com o Filho de Deus. É tão básico, né? Mas tem que lembrar também, porque parece que no nosso tempo tudo é relativo. Alguns dizem que é só uma expressão. Não, não é não. E também nos arrependemos de toda palavra dita sem amor. Entende uma coisa? Toda verdade dita sem amor se torna uma mentira para quem ouviu. Nós precisamos nos arrepender e talvez também pedir perdão para algumas pessoas. Talvez você precisa fazer isso. Está se lembrando agora de coisas que você disse, que você falou. Vai precisar ir até essa pessoa e pedir perdão. E quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? O peso vai embora e o Senhor vai te dar uma nova oportunidade de construir uma história, porque você entendeu. Então Deus nos chama, meu irmão, para crescermos no falar, que nós comemos do que sai da nossa boca, ok? Segundo ponto, segundo aspecto sobre maturidade, crescendo no sentir. Crescendo no sentir. O texto que lemos diz assim: eu sentia como menino. Sentia como menino. Sabe, nós vivemos em meio a uma geração que é muito frágil nas suas emoções. Nunca uma geração sofreu tanto com doenças como ansiedade, depressão e outras coisas também. A Organização Mundial de Saúde, ela atesta que cerca de 700 mil pessoas tiram a própria vida por ano. 700 mil pessoas. Isso quer dizer que alguém se suicida a cada 45 segundos. No mundo, a cada ano. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem lidar com aquilo que elas estão sentindo. O pastor Tiago pregou na semana passada sobre a ansiedade, né? Como vencermos a ansiedade. Então nós não sabemos lidar. E na maioria das vezes, a raiz desse descontrole também é o medo. O medo está presente na vida de muitas pessoas. Então deixa eu te dizer alguns medos aqui. Medo de não se dar bem profissionalmente. Quem tem esse medo? Medo de faltar dinheiro. Quem tem esse medo? Amém. Medo de ficar doente. Medo de ser abandonado. Medo de ficar sozinho. Medo de não ser aceito. Medo de não ser aprovado. Nós temos medos. E o medo, ele pode proteger você, ou ele pode ser terrível quando ele se torna um ladrão da sua fé. Ele rouba o que Deus tem para você. Mas a Bíblia, meu irmão, não, ela diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Amém? De poder, de amor, de moderação. Sabe o que isso quer dizer? Nós não nascemos para viver com medo. Amém? Você pode repetir isso? Eu não nasci para viver com medo. Ok? Isso é Deus nos convidando a passarmos por essa porta do medo. Sabe aquela área que você não quer mexer na sua vida? Aquele assunto que você não quer falar?
Sabe isso? Então a libertação que você quer acontece quando você passar por essa porta do medo. Está depois da porta do medo. Então essa é a manhã onde Deus quer nos encher de coragem e derramar sobre nós a graça que nós precisamos para controlar o que nós sentimos. Amém? Porque nós não nascemos para sermos escravos do que nós sentimos, escravos dos nossos sentimentos. E mais, meu irmão, você não nasceu também para viver sozinho. Você não tem que sofrer sozinho. A igreja existe para isso, para eu e você experimentarmos comunidade, família, pertencimento, conexão. Esse é o lugar que Deus tem para você e para mim, um lugar onde eu posso dividir minhas alegrias, mas também as minhas dores. Isso é ser igreja, um ambiente para sermos curados também, porque a cura para os nossos medos, meu irmão, não mudou, continua sendo o amor. Continua sendo o amor. Porque quando nós entendemos o quanto nós somos violentamente amados por Deus, a sua vida muda. Tudo muda. Olha o que vamos ler junto 1 João capítulo 4, sobre o amor. 1 João capítulo 4, verso 18 e 19. O texto diz assim, ó: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Mas nós podemos desfrutar o amor, amar e ser amados, pois primeiro fomos amados. Por isso, agora podemos amar. A verdade é que Ele nos amou primeiro. Amém? Ele nos amou primeiro. Sabe o que isso significa? Sabe o que faz os seus olhos abrir a cada manhã? O amor de Deus. Sabe o que coloca comida na mesa e garante o seu sustento? O amor de Deus. Sabe o que preserva a nossa família, protege a nossa casa? O amor de Deus. Sabe o que perdoa os nossos pecados e garante a nossa eternidade, meu irmão? O amor de Deus. O amor de Deus. Então nós não precisamos mais sentir medo quando nós nos lembramos que somos profundamente amados por Ele. Deus nos ama, nós pertencemos a Ele. As nossas vidas estão nas mãos de alguém que é mais sábio, amoroso, poderoso e fiel. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Esse é o nosso Deus, irmã. A gente se esquece disso às vezes. A quem nós pertencemos, nas mãos de quem nós estamos. Nós estamos nas mãos de Deus. Amém? E mais, meu irmão, maturidade também tem a ver com o modo como nós reagimos ao que fazem conosco. Sabe, você é daqueles que quando alguém levanta a voz, você grita de volta? Você é daqueles que quando é fechado no trânsito, você manda logo um palavrão pro cara e depois persegue ele pela rua? Alguém riu aí, hein? Você é daqueles que se orgulha em dizer: eu não levo desaforo para casa. Você é desses? É daqueles que dizem que nunca vai perdoar o que fizeram com você? Você é dessas pessoas? Meu irmão, mesmo que doa, e às vezes dói muito, mesmo que pareça muito injusto, maturidade é sobre como nós reagimos quando nos sentimos ofendidos ou injustiçados. É isso que mostra a maturidade. E mesmo que seja difícil, a Bíblia nos encoraja a não pagarmos o mal com o mal. Romanos 7, 12, 17, perdão. Deixa eu contar um testemunho breve. Eu lembro uma vez quando eu e minha esposa, a gente abriu um grupo em casa, uma célula, né? Nós chamamos aqui na nossa igreja de RG também. E essa célula cresceu rapidamente, bastante gente. Em um dado momento, a gente descobriu que
uma das pessoas que frequentava, um casal em especial que frequentava aquele grupo, ele abriu um outro grupo no WhatsApp, paralelo, colocou todo mundo lá dentro, menos eu e a minha esposa. E aí alguém que estava nesse grupo também, em algum momento ele me procurou e disse: você está sabendo disso, Oliver? Que abriram um grupo com todo mundo, menos vocês, e o que eles mais fazem é meter o pau em você e Nadir, naquele grupo. Você sabe disso? Eu falei: não estou sabendo de nada. Mas agora, e ele me perguntou assim: o que você vai fazer? Eu respondi para ele: nada. Sabe como nós pagamos? Nós amamos mais, ainda mais aquele casal, mais cuidado, mais atenção, mais perto ainda. Sabe o que aconteceu? Uma pessoa de cada vez foi abandonando aquele grupo, aquele motim que fizeram na célula. Uma pessoa de cada vez, até que eles ficaram sozinhos. Nós não mudamos. Sabe o que aconteceu depois? Esse casal se tornou amigos da gente. Então nós não precisamos pagar o mal com o mal. Maturidade é como você reage às injustiças que acontecem com você. Amém? Que Deus nos chama para crescermos no sentir. Porque em Cristo nós podemos viver em paz. Amém? Nós podemos viver em paz. Em Cristo podemos ter uma vida equilibrada. Em Cristo nós não somos mais escravos do que nós sentimos. E o terceiro e último ponto, para terminarmos aqui: crescendo no pensar. O apóstolo Paulo disse: eu pensava como menino. Pensava como menino. Você sabia que nós temos aproximadamente 70 mil pensamentos por dia? 70 mil. É isso que os estudiosos do cérebro dizem sobre isso. Então são cerca de 3 mil pensamentos por hora, 50 por minuto e 1 por segundo, mais ou menos. Então isso mostra para a gente a capacidade que nós temos de criação. Nós somos incríveis nisso. Só que também os mesmos especialistas vão dizer que 80 a 90% desses pensamentos são inúteis. Inúteis. Então olha que loucura. A gente perde uma tonelada de energia criando mais estresse e mais ansiedade na nossa cabeça. Mas não é somente isso. A verdade, meu irmão, é que existe uma guerra sendo travada pelas nossas mentes. É uma guerra cultural que compete pela nossa atenção, pela sua atenção, pela atenção dos seus filhos. É uma guerra pelas nossas mentes. Você tem noção? Tem um dado também que diz o seguinte, que hoje em dia a capacidade média de atenção de um adulto na internet é de 8 segundos. 8 segundos é a média da atenção das pessoas nos dias de hoje. Então toda essa distração tem nos arrancado a capacidade de pensar. Nós somos superficiais. Não pensamos mais. Porque essa guerra existe. E é para estabelecer os valores e os padrões de uma sociedade corrompida na nossa cabeça, nos teus filhos, no nosso casamento, no modo como lidamos com a nossa vida. Só que a Bíblia já falava sobre isso há muito tempo atrás. Vamos ler juntos Marcos capítulo 7, verso 20. Marcos capítulo 7, verso 20 diz assim, ó: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Tudo começa na mente. Tudo que você vê, tudo que você ouve, com quem você se relaciona, tudo influencia a sua mente. E é por isso que nós precisamos aprender a sermos mais seletivos. Nós precisamos aprender isso. Porque ser seletivo é uma questão de sobrevivência e de inteligência também. Amém? Nós
não podemos nos tornar produto desse mundo. É isso que querem fazer comigo e com você. Produto desse mundo. Quando Deus nos chamou para sermos resposta para esse mundo. Amém? E o único jeito de vencermos essa guerra e crescermos no pensar, sabe qual é? Pensarmos como Deus pensa. Pensarmos como Deus pensa. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Bill Johnson, pastor sênior da Bethel, vai dizer o seguinte. Essa frase é muito boa dele. Diz assim, ó: tudo que está na minha mente que não combina com a mente de Cristo é uma mentira. Tudo que está na minha mente que não combina com a mente de Cristo é uma mentira. E por quê? Porque ninguém consegue controlar os seus pensamentos. Mas nós precisamos aprender a nos questionarmos o que se passa na nossa cabeça. O que se passa na sua cabeça? Se é verdade ou se é mentira. E a partir disso decidir o que fica e o que sai também. Porque crescer no pensar, meu irmão, é sobre nós renovarmos diariamente os nossos pensamentos. Não é algo que você faz apenas por um dia. Não, é sobre nós treinarmos o nosso cérebro para contemplar as coisas boas da vida. Você treina a sua atenção, treina o seu cérebro para perceber. Sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? É isso. É sobre nós submetermos os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus, eles são mais altos. Queria ler com você Romanos 12, verso 2. Estamos quase terminando. Esse texto nos ensina muito também. Na versão da mensagem, a mensagem é uma paráfrase, mas ela fala bastante com relação a isso. Ela diz assim, ó: não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Deus quer desenvolver em nós, meu irmão, uma verdadeira maturidade. E para isso nós precisamos aprender a pensar como Deus pensa. E como nós fazemos isso? Nós precisamos conhecer e aprender a obedecer a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Nós precisamos conhecer e obedecer a palavra de Deus. É isso que muda os padrões dentro de nós. É isso que restaura a nossa mente. É isso que nos faz crer como Deus crê e pensa também. Ok? E aí, para finalizar, o que nós precisamos entender aqui? Meu irmão, infantilidade e maturidade não podem ocupar o mesmo espaço. A maturidade, ela não acontece por acaso, ela é intencional. E eu e você precisamos escolher quem nós seremos daqui para frente. Amém? O apóstolo Paulo termina dizendo assim: quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. E eu quero te perguntar: o que você tem que desistir nessa manhã? Do que você tem que abrir mão nessa manhã? Sabe? Deixar para trás. Que decisão você tem que tomar? Esse é o resultado de alguém que escolheu amadurecer. Amém? Porque existem lugares em Deus que você ainda não entrou, coisas que você ainda não experimentou também, situações que você não venceu também, porque você não entendeu que a maturidade, ela é intencional. Eu quero terminar te dizendo uma coisa. O capítulo 13 de Coríntios, ele é bem conhecido porque ele é usado muitas e muitas vezes em casamento. Você foi a algum casamento e você já ouviu alguém pregar sobre Coríntios 13 lá também. Porém, quando nós não olhamos apenas para o nosso texto base de hoje,
e nós meditamos em todo o capítulo 13, sabe o que nós percebemos? A intenção clara do apóstolo Paulo com essa declaração. Sabe o que ele quer dizer para nós? Nós precisamos aprender a amar melhor. Nós precisamos aprender a amar melhor. Isso é o apóstolo Paulo dizendo: a maturidade te ensina a amar. Que Deus pede de nós um amor maduro. Tem gente que desiste fácil demais, que aborta os planos de Deus tão fácil, que corre de responsabilidades tão facilmente, porque você é imaturo ainda. Mas Deus está nos chamando para experimentarmos um outro lugar, um lugar que inclui responsabilidades. Amém? Porque dentro de uma família todos têm o seu papel, e funciona melhor quando nós escolhemos amadurecer. Amém? Feche seus olhos, eu quero